Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre membrana plasmática, que é uma estrutura, né, que está presente tanto nas nossas células como nas nossas organelas. E o modelo proposto, né, o modelo mais aceito, que é usado até hoje para a membrana plasmática, é o modelo de mosaico fluido, que foi proposto, tá, em 1972 por dois grandes cientistas, que é o Singer e o Nicholson, e eles acabaram, então, propondo este modelo, que significa o quê, né? O que significa este modelo de mosaico fluido? Concluiu-se, né, que a nossa membrana plasmática ela é formada por uma série de componentes. Inclusive, a membrana plasmática, então, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então, eu não sei se vocês viram o meu vídeo anterior sobre lipídios, mas eu falei um pouco sobre os fosfolipídios, que são lipídios, tá, produzidos no nosso retículo endoplasmático liso, e eles são moléculas importantíssimas exatamente com essa função estrutural. Então, os fosfolipídios, eles são formados por uma cabeça polar, né? Então, uma cabeça que consegue, né, uma região ali que consegue interagir tanto com a água quanto com outras moléculas polares, e a gente também tem uma região apolar que consegue interagir com moléculas apolares e, portanto, não consegue interagir com moléculas de água. No entanto, gente, os fosfolipídios que formam a nossa membrana plasmática, eles apresentam duas caudas apolares. Então, você tem uma cabeça polar e duas caudas apolares que acabam formando, então, esses fosfolipídios. E esses fosfolipídios, então, devido realmente a essa presença de duas caudas apolares, você acaba tendo, então, a formação de uma bicamada. Então, você tem duas camadas de fosfolipídios que formam a nossa membrana plasmática. Além disso, né, além dos fosfolipídios, o que mais você tem ali presente? Você tem também muitas proteínas, tá? Essas proteínas, elas podem realmente estar atravessando a membrana plasmática, né, que são as proteínas de transmembrana, então elas estão atravessando a membrana plasmática. Você pode ter proteínas que vão estar ancoradas, né, tanto na fase citossólica como na fase do meio extracelular, mas elas vão estar associadas à membrana plasmática através de interações, através de outras proteínas. Então, você tem ali bastante a presença, né, de tanto fosfolipídios como proteínas. E esses componentes e tantos outros conseguem se movimentar. Por isso que a membrana plasmática ela é chamada de modelo de mosaico fluido, porque você tem componentes que conseguem, né, que têm essa capacidade de se movimentar pela membrana plasmática. Essa fluidez, gente, que eu estou mencionando, ela depende de alguns fatores, tá? Então, por exemplo, os fosfolipídios, né, assim como a grande maioria dos lipídios, eles são formados por ácidos graxos. Ácidos graxos são longas cadeias de carbono, tá? E essa ligação entre os carbonos, ela pode se dar através de ligações simples ou de ligações duplas e triplas. Quando você tem apenas a presença de ligações simples, você tem uma cadeia que é chamada de saturada. E quando você tem essa cadeia, então, saturada, você vai ter uma membrana plasmática muito mais compactada e menos fluida. Quando você tem ligações duplas ou triplas, a gente tem uma cadeia que é chamada de insaturada. Quando isso acontece, a gente acaba tendo uma membrana plasmática muito mais fluida, né? Porque ela acaba sendo muito menos compactada. Então, além, né, da presença de insaturações, existem alguns outros fatores, como, por exemplo, a presença de outros componentes entre os fosfolipídios, que é, por exemplo, o colesterol. O colesterol também é uma molécula de lipídio, ela é exclusivamente animal e ela pode estar no meio, assim, entre realmente os fosfolipídios e ela acaba, então, reduzindo a fluidez da membrana plasmática, porque ela acaba interagindo ali com os fosfolipídios e outras moléculas que podem estar ali presentes, e você acaba então tendo uma membrana plasmática menos fluida quando você tem a presença de alguns componentes, inclusive o colesterol. Outros fatores também que podem, né, interferir na fluidez por exemplo, o tamanho da cadeia de ácidos graxos ou a temperatura, mas eu acho que os principais realmente são a presença de insaturações e a presença de moléculas ali no meio dos fosfolipídios.
E essa composição, gente, da membrana plasmática, ela depende muito, tá? Depende muito da função que aquela célula ou que aquela organela desempenha. Então, por exemplo, quando a gente está se referindo à mitocôndria, que tem como função respiração celular, ela tem uma quantidade muito maior de proteínas, porque é nela que acontece, inclusive, a cadeia respiratória, né? Que demanda, né? Que utiliza ali de várias proteínas. Então, a composição da membrana plasmática, ela é bastante variada, né, de acordo com a função que aquela célula ou que aquela organela, ela vai estar desempenhando, né, no nosso organismo. Bom, uma coisa bastante importante também da membrana plasmática são as funções, tá? A membrana plasmática, ela tem como essa função a chamada de permeabilidade seletiva. Isso porque, né, quando você tem, então, esse caráter anfipático, né, que é tanto a presença de uma região polar e uma região apolar nos fosfolipídios, você acaba já ali conseguindo delimitar o que entra e o que pode sair, né? O que entra livremente e o que sai livremente daquela membrana plasmática. Porque e aí o que acontece? Você vai ter, então, moléculas apolares dissolvidas em água e moléculas polares pequenas que conseguem passar espontaneamente para a membrana plasmática, tá? De dentro para fora, né? E de fora para dentro. No entanto, existem algumas outros componentes e outras moléculas, inclusive moléculas apolares e polares maiores, que precisam então do auxílio de algumas proteínas. Essas proteínas são chamadas de transportadoras ou de proteínas canais, tá? É uma pequena diferença ali que existe entre essas proteínas, tá? As proteínas transportadoras, elas alteram a sua conformação, enquanto as proteínas canais mantêm a sua conformação para facilitar essa passagem de componentes, tá? Desses componentes que não conseguem passar espontaneamente, essas proteínas conseguem auxiliar, então, nessa passagem, tá? E essas proteínas, então, elas conseguem fazer um transporte bastante eficiente, tá? É um processo que pode atravessar uma molécula de uma vez, duas moléculas de uma vez, em mesmo sentido ou em sentidos diferentes. Outras funções bastante importantes da membrana plasmática é a delimitação realmente de uma região, né, intracelular e extracelular, né, porque você acaba realmente separando ali a face extracelular e a fase intracelular. Além disso, gente, como a membrana plasmática ela também está presente nas nossas organelas, você acaba realmente tendo a formação de microambientes, né? Você acaba tendo a formação de ambientes, né, em regiões muito mais especializadas, né, e que acabam não tendo um contato físico direto com as outras organelas, devido realmente a essa presença da membrana plasmática. Então, eu acho que é isso que é importante de saber sobre a membrana plasmática, né? As composições, né? Do que elas são formadas e o que significa esse modelo de mosaico fluido que é aceito até hoje e as funções que são essas três principais aí. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, de dar seu like, né? De ver os vídeos anteriores. E é isso, até a próxima!